Boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui a representar a Câmara Municipal de Sesimbra. Congratulo o Centro Comunitário pelos seus 27 anos de existência, pela sua perseverança e insistência no percurso que tem feito e na obra realizada. Queria, antes de mais, partilhar convosco um bocadinho sobre qual é o ponto da situação da rede social do Conselho de Sesimbra. A rede social, no fundo, desenvolve todo um trabalho que visa combater a pobreza e a exclusão social. Nesse sentido, estamos neste momento a atualizar o diagnóstico social. O diagnóstico social que, no fundo, procura dar a conhecer quais são as fraquezas, quais são as carências que existem no nosso concelho, por um lado, e por outro também perceber os recursos, a força de vontade, as entidades que existem no terreno e podemos pensar no futuro que estratégias, que projetos é que podemos vir a desenvolver. Os idosos são um dos eixos principais de trabalho da rede social, tal como a formação, a qualificação e a empregabilidade, a saúde, a deficiência e incapacidade, aqui com particular destaque para a saúde mental, que é um problema para o qual é preciso estar alerta e é preciso criar respostas quando elas não existem. A inclusão social, ou a ação social propriamente dita, que tem a ver com o apoio alimentar, tem a ver com o apoio à medicação, tem a ver com o apoio ao mobiliário e naquilo que tem a ver com os idosos. Já vos passo um pouco de informação daquilo que é a realidade que nós vivemos aqui no Conselho. Antes de mais, dizer-vos que foram constituídos 4 grupos de trabalho. São sessões em que sentamos à mesa técnicos, dirigentes e convidamos a população também a fazer parte e a dar o seu contributo. Nesses encontros promovemos o conhecimento de quem está a trabalhar no terreno, que vem de diversas instituições, de diversas áreas de intervenção. Quando falamos em idosos, estamos a falar em saúde, estamos a falar em segurança social, estamos a falar em ajudas de freguesia e na população em si. É importante que se conheça quais são as fragilidades e podermos, em conjunto, numa sinergia de recursos, poder conseguir alcançar estes objetivos que a Helena Cordeiro falou e tão merecidos são aqui no Conselho. Bom, no que toca particularmente à população sénior, nós temos grandes preocupações, sobretudo ao nível das implicações sociais relacionadas com pobreza e com o isolamento social dos idosos, muitas vezes acompanhados por problemas de foro psíquico e mental. Também pensamos em perceber quais são as respostas sociais existentes e a sua abrangência. E aqui estamos a falar das principais 4 áreas ou 4 valências, nomeadamente o lar de idosos, o centro de dia, o centro de convívio e o apoio ao domicílio. Nos apoios informais da comunidade, é importante, quando nós pensamos que existem também grupos sociocaritativos que fazem um trabalho oratório e que é importante convidá-los também nesta discussão, porque têm uma missão de ajudar, muitas vezes informalmente, mas é uma resposta que chega quando ela é necessária. As boas práticas no âmbito do envelhecimento ativo, contrariando uma postura mais passiva perante a vida que alguns idosos adotam. Falámos também na rede de interajuda ao nível local, no trabalho em parceria e na importância do voluntariado, seja ele no formato formal ou informal. E também, mas não menos importante, novas realidades que vão surgindo e as problemáticas e os desafios que se vão colocando. Passando agora à parte dos dados estatísticos, aqui vamos apresentar apenas uma síntese de muitos dos indicadores que, ao nível da rede social da Câmara Municipal de Sesimbra, temos vindo a trabalhar, mas achamos que, por exemplo, este quadro retrata bem a realidade que nós vivemos. Sesimbra, se compararmos entre os períodos censitários de 2001 para 2011, foi um dos concelhos que mais cresceu em mais de 1/3 da população. E se afunilarmos isto à Quinta do Conde, temos um crescimento de 59%. Portanto, viu crescer a população em mais de 59%. Isto significa que também os recursos, as infraestruturas, os serviços têm que surgir para dar resposta às necessidades
que nos vamos confrontando no dia a dia. Cresce em termos de população, não só no grupo etário dos 0 aos 14 anos. Aqui uma curiosidade, se compararmos, por exemplo, com outros concelhos da Península de Setúbal, triplica o número de jovens neste grupo etário, aqui ao nível da Quinta do Conde. Mas, assim como nascem, também envelhecem, não é? E se virmos, por exemplo, o grupo dos 65 ou mais anos, ao nível do concelho, estamos a falar em mais 40% de população, e se observarmos a Quinta do Conde especificamente, a população dos 65 ou mais anos cresceu 68,3% em 10 anos. Em 10 anos. Portanto, entre os vários concelhos, Sesimbra foi o segundo concelho que mais cresceu neste último período de 10 anos. Está em segundo lugar, ligeiramente abaixo do concelho de Alcochete. Pirâmide etária, quando olhamos para estes dados, ao nível do concelho de Sesimbra, nós percebemos um crescimento positivo em quase todos os escalões etários. Há ali um grupo entre os 20 e os 29 anos que tende a estagnar ou a reduzir, mas acima dos 30 anos há uma maior percentagem de população. Isto faz-nos pensar e prever que, tendencialmente no futuro, estas pessoas vão engrossar o grupo etário dos mais idosos. Não é? Isso também nos faz pensar que é preciso ter em conta que vai haver um envelhecimento maior, mais rápido, e para o qual é necessário arranjar respostas. Não é? Respostas que tanto podem ser ao nível dos lares, quando estamos a falar em institucionalização, mas também se as pessoas puderem permanecer nas suas casas, não deixa de haver a necessidade de apoio ao domicílio, por exemplo. Se olharmos um bocadinho mais especificamente para a freguesia da Quinta do Conde, aqui o crescimento acontece em todos os escalões etários, sem exceção. E, sobretudo, mais uma vez, ali entre os 30 e os 49 anos, quase duplica num período de 3 anos. Portanto, o que acabei de dizer, que vai engrossar o grupo dos mais idosos, e a necessidade do lar e de outras respostas para a população idosa é uma realidade. Este quadro tem os vários concelhos da Península de Setúbal. Na parte inferior tem o concelho de Sesimbra, que da sua população 15,7% pertence ao grupo dos 65 ou mais anos de idade. Olhando para as 3 freguesias, Santiago permanece a freguesia mais envelhecida do país, a seguinte o Castelo e a freguesia da Quinta do Conde. Aqui temos a população desagregada pelas várias faixas etárias. Vejam-se que aqui o grupo dos 65 e os 69 anos tem uma expressão de 32%. Mas também é importante pensar que não são só as pessoas com 65 e mais anos que vão precisar do lar. Se olharmos para os outros escalões inferiores, descemos um bocadinho nos grupos etários. Entre os 55 e os 59 temos uma expressão de 52, portanto mais de metade da população. Este quadro serve para vos mostrar que, quando olhamos para os vários períodos censitários, e recuando aqui ao período de 1991 para a frente, portanto há sempre uma tendência de envelhecimento da população. Mais uma vez, ainda que tenhamos natalidade, ainda que tenhamos migração, ainda que tenhamos um grupo dos 0 aos 14 anos bastante expressivo e mais relevante do que noutros concelhos, Sesimbra, a freguesia da Quinta do Conde, não deixa de acompanhar o envelhecimento generalizado da população portuguesa. Se quisermos perceber na freguesia da Quinta do Conde, onde há mais pessoas idosas a residir, em termos de lugares, podemos olhar para o Casal do Sal, Fontainhas e Corelas da Brava. Nestes lugares, perto de 1/3 da população tem 65 ou mais anos de idade. Em termos de principalmente vida da população residente com 65
ou mais anos, vivem na sua maioria, o que não é surpreendente também, de uma reforma ou de uma pensão. Quando há pouco falava em termos das necessidades específicas das pessoas, tendencialmente, à medida que a idade avança, também vão surgindo problemas ao nível da saúde. Há que pensar nestas situações, nas respostas, quer os centros-dia, quer os lares, quer o apoio ao domicílio, devem prestar a estas pessoas que gradualmente vão tendo mais dificuldades. Estes dados são extraídos do Instituto Nacional de Estatística, que agora apresenta esta forma de assinalar dificuldades que as pessoas possam ter. Veja-se, por exemplo, a dificuldade em andar ou subir degraus. Em pessoas com 65 ou mais anos, 80,7% delas não conseguem efetuar esta simples situação que é de andar ou subir degraus. Ou 60,8% têm dificuldade em tomar banho ou vestir-se sozinho. Portanto, estejam em lares, estejam a viver na sua residência, há que criar respostas para estas pessoas. Elas existem, temos capacidade de chegar até elas. Bom, aqui para vos dar o retrato e também a nós, Câmara e Rede Social, fazemos esta atualização dos equipamentos existentes. Estamos também a desenvolver a Carta Social de Equipamentos. Percebemos, no que toca ao lar de idosos, à estrutura residencial para idosos, ao nível do Conselho existem cerca de 13 instituições. Quando olhamos para a freguesia da Quinta do Conde, são todas elas de natureza privada e, se não estão no limite, algumas estão muito próximo disso. Portanto, tendo em conta o envelhecimento, a população, segundo os dados que acabámos de observar, faz-nos pensar que há situações que estão a descoberto e que futuramente essa necessidade irá reforçar-se. Em termos de diagnóstico social, nós temos vindo a desenvolver este documento estratégico, que não é mais do que o reflexo da realidade e a vontade, em termos de estratégias, de dar resposta às carências identificadas. Continuamos desde 2005, depois foi feito um diagnóstico, um plano de desenvolvimento social em 2008 e estamos agora a atualizar aquele que vai vigorar até 2017. Continuamos a assistir a uma escassez de equipamentos e serviços de apoio a grupos sociais vulneráveis, nomeadamente idosos e dependentes. Continua a haver, e cada vez mais, um peso significativo das famílias identificadas em situação de grande vulnerabilidade económica, com poucos recursos económicos. Continuamos a assistir a uma indisponibilidade por parte de alguns agregados para adaptarem os seus fogos às necessidades de familiares dependentes. Um espelho disso é também o pedido de ajuda que vai chegando à Câmara Municipal de apoio para a adaptação das casas, porque as condições existentes não dão resposta e não estão ajustadas a essa dificuldade que há pouco falávamos, do descer, subir escadas, de tomar banho ou levantar sozinho. Também assistimos, infelizmente, a alguma responsabilização das famílias, delegando competências familiares nas instituições. É preciso trabalharmos na capacitação das famílias, ajudá-las, apoiá-las nessas competências familiares para com os idosos que têm em suas casas. Continua a haver escassez de respostas de apoio à família e carências ao nível do lar, apoio domiciliário, tal como a Helena Cordeiro há pouco, e mesmo com tanta luta se permanece. Em termos de futuro, há esta necessidade premente de criação de um lar de idosos na Quinta do Conde. Não são frases nossas, este é o resultado, o reflexo do trabalho das instituições, dos técnicos, da população com quem trabalhamos ao nível da rede social. Há a necessidade de desenvolver iniciativas no âmbito da proteção
segurança de idosos, não obstante um trabalho nobre que tem sido a ser feito pela GNR, a Guarda Nacional Republicana, que aqui não estou a ver presentes, mas que houve, porque em conjunto com os técnicos e com as instituições locais tem desenvolvido um trabalho de proximidade junto dos idosos, acautelando possibilidades que possam acontecer, pessoas que possam bater à porta e com eles dando o apoio e fazendo esta rede de vizinhança e de proximidade que é importante. Criar e desenvolver respostas para serviços domésticos, no que tem a ver, por exemplo, com limpezas, alimentação, pequenas reparações em residências com idosos e dependentes. Eu julgo que, ao nível das juntas de freguesia, este trabalho já se vai desenvolvendo e é, de facto, muito pertinente, porque enquanto as pessoas puderem permanecer nas suas casas é importante, mas esta ajuda que vem de fora facilitará em muito pequenas situações, mas que são difíceis, muitas vezes, de executarem. Promover a capacitação das famílias, como já falámos, no apoio a idosos dependentes. E não menos importante, já se falava há anos atrás, mas continua a ser uma prioridade, a qualificação de recursos humanos direcionada para a intervenção junto dos idosos e da população com deficiência. Da nossa parte, em suma, foi o que procurámos dizer. Muito obrigada. Se tiverem questões, ficamos à disposição e deixamos os contactos na rede social ou da ação social da Câmara Municipal, que é onde nós encontramos a trabalhar. Muito obrigada à Luísa Chagas também por este retrato fiel da realidade aqui do Conselho de Sesimbra. Efetivamente, há 40 anos, Portugal estava no topo dos países europeus com maior natalidade. Hoje, infelizmente, a realidade, como já vimos, é bem outra.